Toda mulher tem fraquezas que jamais vai admitir. E é justamente aí que o homem inteligente vence o jogo. Você já percebeu como, por mais seguras que pareçam, sempre há algo nelas que reage quando encontram um homem que entende o que está por trás da aparência? A maioria dos homens ignora esses sinais e acaba perdendo poder sem perceber. Mas hoje eu vou te mostrar os pontos frágeis que toda mulher tenta esconder de um homem e como usar cada um deles para despertar desejo, respeito e controle emocional. Assiste até o fim, porque depois de aprender isso, você nunca mais vai ser o mesmo diante de uma mulher. Toda mulher precisa ser validada. Ela pode negar, pode se dizer desapegada, pode repetir que não liga para o que pensam dela. Mas essa é uma das maiores ilusões sociais do nosso tempo. A psicologia moderna já demonstrou que a autoestima feminina é fortemente alimentada pela percepção externa. Como explica a psicóloga Jan Twenge, autora de Generation Me, vivemos em uma era em que o valor pessoal das mulheres passou a depender quase inteiramente da atenção que recebem. Curtidas, olhares, mensagens, elogios, tudo funciona como pequenas doses de dopamina, reforçando a sensação de importância. E quando esse fluxo é interrompido, surge o vazio. É nesse ponto que o homem que entende o jogo ganha vantagem. O erro dos homens comuns é alimentar essa validação em excesso. Eles elogiam demais, enviam mensagens o tempo todo, se mostram sempre disponíveis e, sem perceber, perdem o valor. A mente feminina funciona por contraste. Quanto mais abundante é a validação, menos ela vale. Quando um homem entrega a atenção sem critério, o cérebro dela simplesmente para de registrar o estímulo. O elogio vira ruído. A presença dele vira paisagem. É por isso que tantas mulheres se afastam exatamente quando o homem parece mais dedicado. Não é ingratidão, é saturação emocional. O homem de alto valor, por outro lado, entende que a validação tem que ser rara e bem dosada. Ele não nega a atenção, ele a administra. Ele sabe que o mistério é um combustível poderoso, porque desperta a dúvida, e a dúvida é o que mantém o desejo vivo. Quando ela percebe que precisa merecer o olhar dele, o elogio dele, o tempo dele, o cérebro dela, automaticamente o coloca em posição de prioridade. Não porque ele é frio, mas porque ele é seletivo. Ele não dá atenção por impulso, mas por escolha, e essa diferença muda tudo. Na prática, isso significa que o homem inteligente não elogia uma mulher só pela aparência. Ele valida o que poucas pessoas percebem: o gesto, a atitude, o detalhe sutil. Quando a validação é específica e inesperada, ela se torna memorável. E o mais importante, ele nunca faz disso um padrão previsível. Um dia elogia, no outro se mostra distante. Um dia responde rápido, no outro demora. Essa variação cria incerteza, e a incerteza é o motor da atração. O que muitos homens chamam de jogo é, na verdade, uma aplicação prática de como o cérebro humano busca estímulo através da imprevisibilidade. Essa dinâmica está profundamente enraizada na biologia. Segundo a psicóloga evolutiva Helen Fisher, o desejo é alimentado pelo circuito da antecipação. É o espaço entre o estímulo e a recompensa que gera excitação. Quando um homem é previsível, ele mata o intervalo e, com ele, o interesse. Por isso, o verdadeiro poder não está em elogiar mais, mas em elogiar melhor. Está em saber quando dar atenção e quando deixá-la sentir a ausência. É nesse equilíbrio que nasce o magnetismo. A mulher começa a se questionar: por que ele não me elogia mais? Já será que fiz algo errado? O que ele está pensando? E é justamente aí que o homem ganha espaço na mente dela. Não pelo que diz, mas pelo que não diz. Ela passa a investir energia emocional tentando decifrá-lo. E quem controla a atenção, controla a atração. Portanto, a validação é o território onde o homem se diferencia. O homem carente entrega a atenção para buscar aprovação. O homem de valor oferece atenção como quem oferece uma moeda rara. Ele faz isso porque entende que, no fundo, toda mulher quer ser admirada, mas poucas suportam perder o controle sobre quem as admira.
E é aí que mora o poder. Quando ela sentir que o seu olhar vale mais do que todos os outros, que sua atenção é um prêmio e não uma rotina, o jogo muda. Ela vai começar a disputar algo que não tem preço, o seu reconhecimento. E é nesse ponto que a sedução deixa de ser tentativa e passa a ser controle. Porque a mulher que precisa da sua validação não está mais testando você. Ela está tentando te merecer. E é quando esse desejo de ser validada encontra o medo de ser substituída que o jogo psicológico se torna ainda mais intenso. É exatamente isso que você vai entender no próximo ponto. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Nenhuma mulher suporta a ideia de ser substituída. Mesmo as mais confiantes, as que dizem não ligar, as que posam nas redes sociais com frases sobre amor próprio e independência, todas carregam, lá no fundo, o medo de perder espaço para outra. A psicologia evolutiva explica isso com clareza. O pesquisador David Buss, em A Mente do Casal, mostra que, ao longo da história humana, as mulheres evoluíram com uma sensibilidade extrema à infidelidade e à troca, porque a estabilidade do vínculo significava sobrevivência. Por isso, o simples gesto de um homem ser admirado por outras já desperta nela um alerta interno. É biológico. A atenção social de um homem é traduzida como valor, e o valor desperta medo de perda. O homem comum tenta combater esse medo oferecendo garantias. Ele jura fidelidade, se explica o tempo todo, vive tentando provar que só tem olhos para ela. E, paradoxalmente, quanto mais ele tenta convencê-la, mais insegura ela fica. Porque a insegurança feminina não é resolvida com promessas, é ativada pela percepção de valor. O homem que se coloca em posição de provar o próprio valor já o perde. O homem que simplesmente vive com propósito, que mantém a própria vida em movimento, que desperta curiosidade e é desejado, esse gera impacto. O medo da substituição não se acalma com palavras. Ele se transforma em desejo quando ela sente que precisa competir pela presença dele. E aqui está a virada psicológica que muitos não entendem. O ciúme feminino não nasce do amor, nasce do instinto de posse. Quando ela sente que outro olhar pode capturar o olhar dele, o cérebro entra em modo de urgência. É nesse ponto que o homem deve manter o equilíbrio. Se ele tenta usar isso de forma forçada, vira jogo barato e perde credibilidade. Mas se ele mantém o mistério natural de quem tem opções, sem se justificar, sem correr, sem explicar onde estava, ele ativa algo muito mais poderoso: respeito. O respeito feminino sempre vem antes da entrega. Nenhuma mulher se entrega emocionalmente a quem considera inferior em valor. Por isso, a melhor estratégia é viver de forma que desperte comparação. O homem de alto valor não se isola por medo de perder. Ele se expande, conversa, é social, está em movimento. Ela observa isso e começa a se questionar. Será que ele ainda me deseja? Será que outra já chamou a atenção dele? Nesse momento, o controle muda de mãos. O poder deixa de estar com ela e passa para o homem que entende a psicologia da escassez emocional. Quando o homem ocupa espaço no mundo, a mulher o enxerga como um prêmio em disputa. E o medo de ser trocada faz com que ela se esforce mais para agradar, para se conectar, para provar valor. É uma resposta inconsciente. E quanto mais o homem mantém a calma e o foco, mais esse medo se transforma em investimento emocional dela. Ela passa a pensar nele quando está sozinha, a querer saber onde ele está, o que está fazendo, com quem está. Esse é o ponto em que o desejo feminino deixa de ser uma escolha racional e passa a ser uma necessidade de reconquista. No fim, o homem não precisa jogar para vencer. Ele precisa apenas entender que a presença dele no mundo, firme, autônoma e socialmente desejada,
é o que desperta o instinto mais frágil e mais poderoso da mulher, o medo de ser substituída, porque é esse medo que transforma a indiferença em atenção e a dúvida em desejo. E quando ele sabe conduzir essa energia sem se perder no ego, ela deixa de competir com ele e começa a querer caminhar ao lado dele. E é justamente aí, quando o medo da perda se transforma em entrega silenciosa, que surge o último segredo, aquele que nenhuma mulher admite nem para si mesma. O profundo desejo de ser conduzida por um homem que sabe quem é e para onde vai. Por mais que o discurso moderno repita que as mulheres querem liberdade e igualdade total, existe algo que nenhuma revolução social conseguiu apagar: o desejo de ser conduzida. Isso não tem nada a ver com submissão. É sobre confiança. No fundo, toda mulher sente alívio quando encontra um homem que sabe quem é, que tem direção, que não hesita diante da vida. O psiquiatra Carl Jung descreveu isso como o arquétipo do masculino orientador, a energia que guia, organiza e dá sentido ao caos. Quando o homem se posiciona com clareza, a mulher relaxa emocionalmente. Ela não precisa mais comandar, controlar ou testar. Ela apenas sente que está diante de alguém que pode conduzi-la com firmeza e segurança. A maioria dos homens hoje perdeu essa essência. Tornaram-se inseguros, pedem permissão para agir, duvidam da própria autoridade, tentam agradar demais, perguntam o tempo todo o que ela quer e acabam transmitindo incerteza. E nenhuma mulher se sente atraída por um homem que parece perdido. O desejo feminino nasce da admiração. Quando ela olha para ele e vê clareza, propósito e calma, ela sente confiança. E confiança, para a mulher, é sinônimo de desejo. O homem de alto valor não tenta provar que é líder. Ele simplesmente age como um. Sua presença fala antes das palavras. Ele sabe o que quer, toma decisões, e isso cria um campo magnético em volta dele. Há uma diferença brutal entre ser controlador e ser líder. O controlador quer impor medo. O líder inspira respeito. O controlador precisa provar poder. O líder o transmite em silêncio. Quando o homem se posiciona com firmeza, mas sem arrogância, ele toca algo ancestral na mulher. A sensação de estar protegida. E não é uma proteção física apenas, é emocional. Ela sente que pode confiar nele, que não precisa lutar o tempo todo. Essa sensação é rara nos dias de hoje, e exatamente por isso é irresistível. O homem que conduz não grita, não pede, não negocia a própria dignidade. Ele decide, age e segue. A mulher pode até questionar, testar, desafiar, mas internamente ela está observando se ele aguenta o próprio peso. Quando ela percebe que ele não se dobra, algo muda na forma como o enxerga. A resistência dela se transforma em respeito, e o respeito é o portal da entrega. Nenhuma mulher se entrega a quem não respeita. Esse tipo de homem não precisa provar força física nem status. Ele conquista pela solidez. É aquele que sabe dizer não sem culpa, que mantém o rumo mesmo quando ela tenta desviá-lo, que não muda seus princípios para agradar. E o mais curioso é que quanto mais firme ele se mantém, mais feminina ela se torna ao redor dele. Porque a energia masculina verdadeira cria espaço para a feminilidade florescer. A mulher só relaxa quando percebe que o homem tem estrutura para sustentá-la emocionalmente. É por isso que tantas mulheres se apaixonam por homens que têm propósito e não apenas beleza ou dinheiro. A beleza chama a atenção, o dinheiro impressiona, mas é a direção que mantém o vínculo. O homem que conduz transforma o relacionamento em uma dança natural. Ela segue o ritmo, mas é ele quem marca o compasso. E quando essa dinâmica se estabelece, a mulher sente prazer em ser guiada. Ela para de competir, para de controlar e começa a admirar. No fundo, o maior segredo da conquista é esse. O homem que sabe conduzir não conquista apenas o corpo, mas a confiança. E isso é o que faz uma mulher ficar. Porque a segurança que ela busca no mundo, ela encontra na energia dele. E quando um homem compreende essa verdade, ele para de pedir amor e começa a inspirar entrega.
E é nesse ponto que a atração deixa de ser um jogo e se torna poder silencioso. Porque o verdadeiro domínio masculino não está em controlar a mulher, mas em dominar a si mesmo de tal forma que ela, sem perceber, queira segui-lo. Se você chegou até aqui, é porque faz parte de um grupo diferente, de homens que não querem ser manipulados pelo jogo emocional das mulheres, mas entender como ele realmente funciona. Agora você sabe que, por trás da força, da validação, do medo da substituição e do desejo de ser conduzida, existe um mapa psicológico que poucos conhecem. E quem domina esse mapa não joga, lidera. Então, antes de sair, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar aprendendo a pensar como um homem de alto valor. Escreve aqui nos comentários o que mais te marcou nesse vídeo. Eu quero ler e responder você pessoalmente. E se você quiser fazer parte da nossa comunidade de verdade, torne-se membro. O seu nome vai aparecer nas telas finais dos vídeos, como um símbolo de quem apoia esse movimento de homens que buscam evolução, inteligência emocional e domínio sobre si mesmos. Aqui, não somos um canal. Somos uma irmandade de homens conscientes que não vivem à mercê das emoções, mas as compreendem. Bem-vindo à nossa missão.